Abra comigo, meu querido, em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 1. Eu quero realmente hoje, através do Espírito Santo, incendiar teu coração, para que seu coração realmente se contagie ainda mais pelo amor de Deus. Amém? Quem deseja isso hoje? Lucas capítulo 15, o versículo 1 em diante. Pode ficar sentado, tá? A palavra de Deus diz assim: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Só dar uma explicaçãozinha rápida para você. Os publicanos e os pecadores eram as pessoas que aqueles que participavam da igreja na época olhavam e falavam assim: ih, aquilo ali não tem jeito não, aquilo ali nunca vai se endireitar. Eles tinham um preconceito contra aquelas pessoas, pensando que Deus não podia alcançá-las. E esses fariseus, então, eram os religiosos que se achavam assim: nossa, nós somos santos demais para se misturar aí com essa raça. Continuando, versículo 3. Então lhe propôs Jesus essa parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-no sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos. Perdão, me perdi aqui. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas é uma moeda, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos ler o versículo 24. Jesus conta uma outra história, que é a parábola do filho pródigo, mas eu não vou ler toda ela, eu quero só ler o versículo 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Vai no versículo 32. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Feche os seus olhos. Espírito Santo, nós necessitamos que o Senhor venha sobre nós de uma maneira sobrenatural, e que essas palavras possam se tornar vivas em nossos corações. Senhor Deus, nós precisamos que o Senhor nos incendeie, precisamos que o Senhor nos contagie. Nós queremos ser renovados, transformados, queremos ser cheios da sua presença, que a tua graça venha transbordar sobre nós. Nós queremos mergulhar no oceano do Espírito. Nós queremos realmente ser como um leão, que não seja domado por esse mundo, mas seja realmente conduzido pelo teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Paixão. Vamos lá, de novo. Paixão. Eu tenho aprendido, meus queridos, nessa caminhada, que todos são importantes para Deus. Quem acredita nisso aqui? Que todas as pessoas são importantes para Deus? Será que você é realmente importante para Deus? Você acha isso? Você tem certeza, convicção disso, que você é importante para Deus? Quando a gente olha para a criação, a gente percebe isso. Se você olhar para a criação, e existem muitos fatores
que provam isso para nós. E eu li umas coisas esses dias, muito interessante, que comprovam para nós, através da criação, o quanto Deus ama nós, o quanto Deus nos ama. Preste atenção em algumas coisas. Quero falar de algumas coisas referentes à ciência, à física, para você entender o funcionamento desse mundo, como Deus criou para que a gente pudesse ter vida. Se a proporção de carbono, talvez você não vai entender muitas coisas, mas é coisa legal, tá? Se a proporção de carbono para o oxigênio fosse ligeiramente diferente do que é no nosso planeta, nenhum de nós estaria aqui respirando. Sabia disso? Que há um equilíbrio? Se isso fosse diferente, nós não teríamos oxigênio para respirar. Deus criou o mundo e Ele deu oxigênio para nós. O nosso planeta, quem sabe que o planeta é redondo aqui? Sabe, né? Que ele gira? Sabia disso? Se a inclinação do eixo da Terra fosse ligeiramente alterada para uma direção, congelaríamos e por outro seríamos queimados. Sabia? Se a rotação mudasse, para um lado nós seríamos congelados e para um outro lado nós seríamos incendiados de verdade, pegaria tudo fogo. Suponha que a Terra ficasse um pouco mais próxima ou mais distante do Sol, ou fosse apenas um pouco maior ou menor, ou que fizesse um movimento de rotação em qualquer velocidade diferente do que ocorre agora. Se qualquer uma dessas mudanças ocorresse, a temperatura resultante das variações seria fatal sobre a nossa vida. Sabia disso? Que há um equilíbrio. Na verdade, esse destempero que tem no mundo hoje é culpa nossa. Mas Deus criou tudo perfeito, porque Ele ama a gente, nós somos importantes para Ele, e para que a gente pudesse ter vida. Então o oxigênio que você respira, o alimento que você come, os componentes que o alimento que a gente planta precisa para crescer, Deus fez tudo perfeito, porque Ele te ama. Fala para a pessoa do seu lado assim: Deus ama você. Foi Ele que planejou tudo isso para nós. Para Ele nós somos muito importantes. Algumas pessoas do mundo dos negócios chegaram a alguma conclusão. Antigamente, algumas pessoas valorizavam muito a empresa, valorizavam muito o empregado, ou valorizavam muito o próprio patrão da empresa. Mas algumas pessoas que estudam a área de negócios chegou a uma conclusão muito importante, que para a sua empresa crescer, você precisa inverter essa pirâmide. Ou seja, se é o chefe que está lá na ponta, se você quer que uma empresa cresça, você tem que inverter, colocar o chefe como servo, para ele servir o cliente. Porque o que seria de uma empresa sem um cliente? O que seria de uma indústria sem pessoas para consumir aquilo que a indústria faz? E isso tudo que eu estou falando para você é para mostrar o seguinte: isso serve de uma lição para todos nós cristãos, que nós como povo de Deus, Deus ama a gente, e nós como povo de Deus, igreja do Senhor Jesus, nós não podemos pensar que nós que estamos aqui dentro hoje, que eu que sou pastor dessa igreja, ou você que é líder de célula, somos as pessoas mais importantes desse lugar. Sabe, exceto Jesus, que é, lógico, a pessoa mais importante desse lugar. Mas, fisicamente, entre nós, a pessoa mais importante desse lugar é a pessoa que ainda não está aqui. Sabia disso? A pessoa mais importante para nós, que já entendemos a palavra de Deus, que recebemos o amor de Deus, a pessoa mais importante para nós é aquela pessoa que vai sentar nessa cadeira vazia que está do seu lado. Aquela pessoa que nunca pisou os pés aqui dentro. Aquela pessoa que nunca foi na célula. Aquela pessoa talvez que fala mal de você. Aquela pessoa que blasfema contra Deus. Aquela pessoa que, como Jesus estava junto delas, os publicanos e os pecadores da nossa época. Quem são esses?
Quem são os publicanos e os pecadores do nosso dia hoje? Quem são as pessoas que não sabem nada de Deus, que não sabem nada de religião, que não sabem nada de orar, não entende nada disso, não conhece o amor de Deus, nunca sentiu o amor de Deus? Fala comigo assim: as pessoas que estão lá fora são as mais importantes para nós. Amém. Quando nós estamos aqui orando, buscando, o nosso foco principal é a gente se encher da presença de Deus de tal modo que a gente possa transformar esse mundo. A gente não precisa fazer mais um religioso, nós precisamos fazer mais um seguidor de Jesus. Nós precisamos que essas pessoas que estão aí fora, quantas pessoas que estão pensando na morte, quantas pessoas que estão levando a vida de qualquer jeito, tantas pessoas que não sabem o que fazer, uma vida sem propósito, tantas pessoas que são até discriminadas às vezes por alguns que estão na igreja, estão na célula, mas Deus está olhando para essas pessoas e a Bíblia diz que Deus ama essas pessoas, muito, e nós precisamos amá-las também. Se Deus ama elas, nós precisamos amá-las, para que elas também se tornem parte da família de Deus. Você faz parte da família de Deus? Tem pessoas que ainda não faz parte, e essas pessoas, Deus deseja que venha para a família, Deus deseja que esteja na presença dEle. E quando os religiosos então questionaram Jesus, porque Jesus estava almoçando com esses pecadores, Jesus estava conversando com eles, Jesus estava dando atenção para aqueles que Deus mais ama. Então Jesus olhou para eles, viu a indignação deles e começou a contar uma história para eles. A primeira história que ele conta é de um pastor de ovelhas. Assim, um pastor tinha 100 ovelhas. Uma ovelha se desgarrou, sumiu. E ele fala assim: que pastor que não deixaria as 99 ovelhas e não iria atrás dessa uma ovelha? É lógico que na lógica natural isso aí é incoerente. Você vai perder 99, vai arriscar 99 para ir atrás de uma. Mas o que Jesus está mostrando para nós? Jesus está mostrando para nós que uma pessoa é importante. Uma pessoa, não importa quem é importante. A pessoa que está desgarrada é aquela pessoa que ainda não ama o Senhor, ou que um dia esteve aqui, sentiu o amor de Deus, mas hoje não está mais. Às vezes a gente nem percebeu a falta dela ainda, ou talvez você não percebeu. Mas Jesus fala assim: presta atenção, porque talvez há uma ovelha que está desgarrada, e nós precisamos ir atrás dessa ovelha e trazê-la de volta. Isso é o amor de Deus por nós. Mesmo aquelas pessoas que se afastaram de Deus, Deus continua amando elas, e Deus deseja que essas pessoas se aproximem dele novamente. Pessoas que talvez viraram as costas para Jesus, mas Deus deseja que essas pessoas voltem. Tem muito cabeça dura por aí, tem muito boca aberta por aí, blasfemo, né? Que às vezes a gente fica até triste, chateado, mas Deus continua amando eles. E se Deus continua amando eles, o que nós temos que fazer? Continuar amando eles também. Para continuar, Jesus conta uma outra história, fala de uma mulher que tinha 10 dracmas, era uma moeda, um valor monetário importante para aquela mulher. Ela tinha 10 dessas, ela perdeu uma. Diz a palavra que ela revirou a casa inteira, tirou o sofá do lugar, a mesa, varreu a casa, e lamparina, e procurando essa moeda, até encontrar. Quando ela encontrou, o que ela fez? Uma festa. Fala comigo, festa. Então a igreja não tem que ser um lugar triste, tem que ser um lugar feliz. Festa. Festa, sabe por quê? Quando um pecador se arrepende, lá no céu tem o quê? Festa. Então quando uma pessoa entrega uma vida para Jesus, o que nós temos que fazer? Festa. Tem que se alegrar. Nós temos que celebrar.
Nós temos que se regozijar. Quando um time ganha um campeonato, as pessoas pegam e saem, buzinando por aí, bandeira do time, soltando foguete. Não é verdade? É ou não é? O último campeão brasileiro, não fizeram isso? Saiu aí, ó, comemorando pela rua. Quando um pecador, quando uma pessoa vai na nossa célula e lá ele fala assim: encontrei o lugar, entreguei minha vida para Jesus, ó, semana que vem estou de novo. O que nós temos que fazer? Festa. Sai buzinando da célula. Junta os irmãos, faz uma carreata, sai buzinando. Quando uma pessoa vem aqui na frente, entrega a vida para o Senhor Jesus, e tem vindo muitas pessoas entregar a vida para o Senhor Jesus, nós viemos aqui, abraçamos elas. O que nós temos que fazer quando essas pessoas entregam a vida para Jesus? Festa. Mas os religiosos, os fariseus faziam o quê? Eles olhavam para essa pessoa e falavam assim: ah, não. Se Jesus fosse tão sério, não estaria com essas pessoas. Isso significa aquelas pessoas assim, que quando alguém se converte, isso não acontece aqui, graças a Deus. Quando uma pessoa se converte, aquele que está há mais tempo pensa assim: ai, vai tomar meu lugar. Esse daí logo vai tomar meu lugar. Ih, entrou no projeto Move e quer tocar violão. Só tem eu que toco violão, vai querer tocar violão no meu lugar agora. Eu vou dar um jeito de atrapalhar ele. Ah, aquele lá é pecador. Aquele lá, ó, toma uma cervejinha, que eu sei. Aquele lá, ó, está se prostituindo, que eu sei. Ele não pode estar aqui no nosso meio, senão vai contaminar o pessoal da nossa igreja. Igual quando, há muito tempo atrás, num projeto que a gente tinha missionário, eu trouxe umas pessoas de um bairro bem carente para a igreja. Eu não era o pastor da igreja, eu era um membro da igreja, mas a gente tomava conta do projeto missionário. Conseguimos um ônibus, juntamos aquela turma toda, mas o pessoal, tinha chovido, era um lugar que tinha um pouco de barro, vieram com os pés sujos, sujaram os pés da igreja, o chão da igreja. Tinha uns piazinhos que veio, muita criança. Eu acho que o Ministério Infantil nunca recebeu tanta criança daquele jeito. E algumas professoras chegaram e falaram assim: olha, é melhor a gente não trazer mais essas crianças para a igreja, porque senão elas podem estragar as nossas crianças. Meu Deus do céu, né? O que Jesus pensaria disso? O que você acha? Jesus ia olhar para eles e falar assim: meu Deus, o que vocês estão pensando? Essa igreja aqui é minha ou é de vocês? Essa igreja aqui tem dono agora, que não sou eu mais o dono? Se eu estou trazendo as ovelhas perdidas para o aprisco, quem são vocês que querem tirar elas, não é verdade? Muitas vezes nós fazemos isso, querido, quando a gente discrimina as pessoas. E a Bíblia fala de uma outra história, de um certo homem que tinha 2 filhos. Esse homem tinha 2 filhos, e um dos filhos desonra o seu pai, o mais novo. Considera o pai morto, pede a herança antes e cai para o mundão. Vai para o mundão, festa, gandaia, e ó, só bancando os amigos, né? E bailão, e mulherada. Eu sou jovem, eu tenho que aproveitar minha vida mesmo. Esse dinheiro aqui eu vou aproveitar, eu quero viver minha vida, pai. O pai fica, o pai é Deus, fica em casa esperando o filho voltar, amando o filho ainda. Mas o filho nem se lembra do pai enquanto está com dinheiro no bolso, enquanto as coisas estão tudo bem. Mas a Bíblia diz que as coisas começaram a piorar para esse jovem. E sabe o que aconteceu? Acabou o dinheiro. E no mundo, quando acaba o dinheiro, o que acontece com a gente? Perdemos amigo, não é verdade? Enquanto você tem dinheiro, você tem amigo. Oh, meu amigo, mas você é muito legal. Agora, quando acaba o seu dinheiro, acaba também os seus amigos. Aquelas mulheres que te achava bonito já não te acha mais, né? Ou aquele homem que te achava bonito, hoje em dia tem que falar assim também, né? Já não te acha mais, porque você não tem dinheiro mais. E esse jovem, então, lembra do pai. Pode abaixar um pouco ele. E aquele jovem, então, lembra do pai. Por que ele lembrou do pai?
porque ele sabe que o pai ama ele e porque o dinheiro acabou. E o arrependimento veio no coração dele, porque ele perdeu tudo. Ele decide voltar, mas ele decide voltar para ser um empregado do pai, para ser um funcionário do seu pai. Deus não deseja que você seja funcionário dele. Deus nunca vai te aceitar como funcionário. Deus vai te aceitar como filho. Mas tem um irmão que ficou em casa, continuou fiel ao pai, trabalhando na roça, servindo o pai. Mas esse irmão, o mais velho, quando vê chegando o mais novo, e o pai, quando o filho mais novo chegou, o que ele fez? O que o pai fez quando o filho mais novo voltou? Festa. Mandou matar o boi cevado lá, que estava lá, deu um anel para ele, uma roupa nova. Fala assim, ó, para tudo aí que nós vamos fazer uma festa. E o filho mais velho ficou com o quê? Ciúmes. Porque o filho mais velho achava que o pai não precisava mais amar aquela pessoa. Da mesma maneira que muitas vezes eu pensei que tem pessoas que Deus não vai amar. Da mesma maneira que eu e você, talvez você também, pensou que tem pessoas que Deus não ama. Porque as pessoas são muito más, são muito ruins, elas falam mal de Deus, elas blasfemam contra Deus. Mas Deus está esperando o momento certo para que essa pessoa venha até os braços dele. Jesus foi crucificado, Jesus foi condenado entre pessoas perigosas. Havia 3 cruzes, 3 pessoas sendo crucificadas, uma delas era Jesus. Jesus estava no meio de assassinos, porque só era crucificado pessoas perigosas, pessoas realmente que cometeram atrocidades. E Jesus estava sendo condenado entre essas pessoas, sem ter feito nada. A acusação dele era que ele era rei dos judeus. E uma dessas pessoas que estava do lado de Jesus, ela começou a blasfemar. E ela começou a falar o quê? Se você é filho de Deus mesmo, então desce daí. Os dois, né? Crucificado ali, quase morrendo. E ele blasfemando contra o Filho de Deus. No último instante da vida. Tem pessoas que blasfemam contra Deus até o último instante da vida. Mas Deus ainda deseja que essa pessoa se arrependa. O outro, do outro lado, olhou para esse que estava dizendo bobeira. E ele pergunta para Jesus, claro que a Bíblia não fala essas palavras, mas eu quero ilustrar para você, talvez palavras que tenham a ver com a nossa época hoje. Essa pessoa talvez quis dizer para Jesus assim: eu sei o que eu fiz, eu sei quem eu fui, eu sei que eu estou aqui na cruz não é de graça, eu sei que você está de graça, ou melhor, né? Por amor e pela graça. Mas tem chance para mim ainda? Tem chance para mim? Eu posso morar com você lá no céu? E o que Jesus responde para ele? Hoje mesmo você vai estar comigo lá no paraíso. Jesus está dizendo assim, ó, você vai morrer também, mas hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Talvez você se identifique como essa pessoa, se identifique como esse ladrão da cruz, que levou a vida até o final, fazendo coisas erradas, mas houve um momento de arrependimento. Talvez você não podia fazer mais nada, mas Deus ainda estava de braços abertos para você. Deus está de braços abertos para as pessoas dessa cidade. Deus está de braços abertos para as pessoas lá do seu bairro, para os seus vizinhos. O seu vizinho pode até ser um xarope, mas Deus ainda ama ele. Fala para o teu irmão, você não se preocupe, Deus ama o teu vizinho. Vou dar uma notícia para você, não sei se você vai gostar, mas Deus ama até a tua sogra. E Deus está de braços abertos para ela. Que bênção. E Deus ama até você.
Porque muitas vezes nós se colocamos no lugar do fariseu. Às vezes a gente vem para a igreja, coloca uma máscara de santidade, uma roupinha de crente, a Bíblia debaixo do braço e vem para a igreja. Mas a gente continua com o nosso coração longe da presença de Deus, sem arrependimento. Vem na igreja e só repara os outros, não consegue adorar a Deus. A palavra não entra no coração porque é duro demais. Mas a gente está de olho quando talvez algum tatuado entra nessa igreja, quando talvez alguma pessoa que não parece, não tem jeito de crente, entra nessa igreja. Ou quando uma pessoa que realmente está levando a vida muito errado, e a gente sabe, entra nessa igreja. Mas quando essa pessoa entra, nós temos que fazer como o Pai amoroso. Nós temos que abrir os nossos braços, ir até essa pessoa e abraçar ela e falar assim, ó, que bom que você está aqui. Quem está disposto a fazer isso? Esse aqui é um lugar de amor. A gente vai errar, meu querido. A gente não vai ser 100%. Vai ter hora que a gente vai se estressar, fica tranquilo. Mas você nunca pode perder o foco, que Deus é um Deus de amor. Que Deus quer realmente que a gente seja sal e luz dessa terra. Mas a gente não vai conseguir ser sal e luz dessa terra odiando essa terra. Estando aqui nesse lugar e odiando esse lugar. Estando lá na casa que a gente mora e odiando as pessoas que estão ao nosso redor. Estando lá no trabalho que a gente tem, odiando o trabalho que a gente faz, as pessoas que a gente trabalha e o patrão que a gente tem. Ou estando com aonde a gente estiver, no trânsito e odiando aquelas pessoas. Nós precisamos pedir ao Senhor que mude o nosso coração. Senhor, eu quero amar como o Senhor ama, então. Me ajuda. Se a gente não recebe a ajuda de Deus, nós nunca vamos conseguir amar como Deus ama. A ovelha, a moeda, o filho representam as pessoas que não estão aqui nesse lugar. Pense em alguém. Pense no teu familiar. Pensa naquele que falou assim, eu nunca piso o pé naquele lugar. Estão fazendo a lavagem cerebral em você. O pastor só quer seu dinheiro. Aquela pessoa lá, ó, só tem entra lá, você vai ver, só tem gente ruim lá. Continua lá, ó, vai dar jeitinho de crente, mas todo mundo continua fazendo coisa errada. Povo barulhento. Você se precisa daquilo tudo. E assim por diante, vai ouvir muitas coisas. Pensa nessa pessoa. E pensa assim, essa pessoa é importante para Deus. Deus ama essa pessoa. Jesus está dizendo para você, aquelas pessoas que você encontra lá no ônibus, aquela pessoa que você recebe no seu trabalho, aquela pessoa que aparece lá nas suas férias, aquela pessoa que vai lá na academia que você vai, aquela pessoa que te fecha no trânsito, aquela pessoa que fura a fila no mercado, aquela pessoa que deseja o mal seu, ou aquela pessoa que é até teu amigo, que você consegue até abraçar e dizer assim, você é especial para mim. Deus ama todas essas pessoas. E Deus deseja que todas essas pessoas conheçam o amor dEle. Agora a pergunta é, você deseja? Você gostaria que essa pessoa estivesse aqui? Você gostaria que essa pessoa estivesse aqui adorando a Deus com você? Que você tivesse que chamar ela agora de irmão? Deus deseja que ela se torne um filho. E Deus deseja que ela seja seu irmão. Essas pessoas são importantes para Deus. Sabe o que falta na vida de muitos cristãos? Sabe o que falta na vida de muitas pessoas que estão na igreja, que estão nas células, que estão buscando um propósito, realização? Não, esse ano nós vamos fazer acontecer. Esse ano meu trabalho, eu vou comprar tal coisa. Sabe o que falta na vida dessas pessoas? Sabe qual a realização que falta na vida dessas pessoas? Que às vezes tem até tudo, mas não tem nada. Falta entender o propósito dela como um cristão.
O nosso propósito aqui nessa terra é ser sal e é ser luz. Nosso propósito aqui nessa terra é fazer mais um seguidor de Jesus. Quando você entra lá na farmácia, comprar um remédio para dor de cabeça, você entra lá, meu querido, para ser um missionário. Quando você vai lá no posto de gasolina, encosta lá, e o frentista abençoado derrama combustível na lataria do seu carro. Deus deseja que você fale do amor de Deus para essa pessoa. Eu já falei para vocês do último incidente que nós tivemos, né? Tirando o carro da garagem, um carro atrás veio, culpa nossa, né? O carro bateu na traseira do nosso carro. Eu sempre brinco, né? Ele se tornou um amigo meu. É o amigo mais caro que eu fiz. O amigo mais caro foi esse aí. Ou um amiguinho caro, né? Tem que pagar o conserto do carro dele. Teve que pedir desculpa, né? Se fosse um cara brabo, saísse do carro. Não foi bem educado. Mas por que Deus permitiu aquilo lá? Transformar uma situação dessa aí até ruim na nossa vida, para que essa pessoa agora tivesse alguém que orasse por ela. E eu oro por esse irmão nosso na fé. E logo logo ele vai se converter, em nome de Jesus. Então é por isso que você vai lá no banco, na lotérica. Você vai lá no banco não para resolver a tua conta que está cheia de dinheiro, né? Para tirar um pouco, porque o banco está falando não tem mais lugar de guardar. Lá, vem aqui um pouco, buscar esse dinheiro seu que está incomodando, aqui tem muito dinheiro. Você vai lá no banco não para isso. Você vai lá no banco porque você é um representante de Jesus. Deus manda pessoas lá no lugar que você trabalha, na loja que você trabalha, onde você trabalha, no hospital que você trabalha, no barracão que você trabalha, onde você trabalha. Deus manda pessoas lá até você, para que você possa dizer para essas pessoas: você é importante para Deus. Quem disse isso para alguém essa semana? Talvez em outras palavras. Alguém disse isso para alguém essa semana? Falou assim: ó, Deus ama você. Igual aquela música, né, aquele hino, esqueci todo ele, mas fala assim: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu... Quem conhece esse hino? Conhece, né? Pensando assim: nossa, que pastor pecador conhece essas músicas. Mas você também conhece. E Deus olha assim, ó: você não vale nada, mas eu amo você. Porque Deus entra no coração dessas pessoas e muda todo mundo. Talvez quando você chegou realmente na presença de Deus, você não valia muita coisa. Quando eu cheguei na presença de Deus, talvez eu não valia muita coisa. Ou até achava que valia demais. Mas Deus olhou para você e falou assim: eu amo você. Eu te recebo de braços abertos. E o amor de Deus realmente nos constrange. Você está lá na sala da escola. Quem está estudando ainda aqui? Na escola ou na faculdade? Levanta a mão. Você tem uma... Nossa, só isso está estudando? Levanta a mão de novo. Estão estudando. Isso. Você está lá naquela escola. Não é para fazer bagunça. Não é para arranjar namorado. Não é para ficar incomodando os outros. Não é para ficar atormentando o professor. Não é para você achar o bonzão. Não é para ir nos barzinhos da faculdade. Você pode até ir lá no barzinho, mas para falar de Jesus. Você está lá naquela escola, porque Deus falou assim: eu vou colocar um missionário dentro daquela escola. E a pergunta é: você tem sido um missionário lá? Você tem amado as pessoas daquela escola? Você tem amado os professores, os diretores, aquela pessoa que senta do seu lado? Talvez a pergunta para muitas pessoas é assim: o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar em ficar falando de Jesus para as pessoas? Às vezes a gente é até ofendido por amar demais as pessoas. Quando a gente quer ser um cristão contagiante, a gente às vezes até é ofendido. As pessoas olham para nós e falam assim: bobão. Olha lá, ó, bobão. Tá bom esse papo aí de crente pro meu lado. Aquele que tem mais intimidade fala com a gente assim: aí esse papo de crente. Olha lá, fez lavagem cerebral. Ô pastorzinho. Aí pastorzinho, tira sarro, incomoda você, te chateia, às vezes até te magoa.
mas você está sendo um cristão contagiante. Porque se você contagia as pessoas a fazer coisas erradas, você não está sendo um cristão contagiante, você está sendo um mundano contagiante. Mas quando você decide ser um cristão contagiante, a pergunta é: o que você ganha com isso? Ou talvez muitos perguntam: o que eu vou ganhar com isso? E não ser mais um cristão agente secreto. Eu não quero ser um cristão contagiante, eu quero ser um cristão James Bond 007, ninguém sabe quem eu sou. Secreto, ultra secreto. A Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, a festa no céu, nós fazemos festa na terra. Você então está ganhando uma recompensa que você vai receber de Deus. E eu espero que a sua coroa, que você vai receber lá na glória, esteja cheia de recompensas, representando vidas que você contagiou com a presença de Deus. Quem aqui deseja isso também? Fala comigo, todos são importantes. O maior privilégio para nós é ver uma pessoa talvez que ainda não conhece Jesus e você ganhar ela, vir trazendo ela, vai na célula, traz ela na igreja, daqui a pouco ela entrega o coração para Jesus, ela te abraça, aquele abraço que talvez você nem tinha recebido talvez de alguém ainda, e você começa a afirmar aquela pessoa na presença de Deus. Logo essa pessoa também começa a ser um cristão contagiante, e você vê assim, que bênção, valeu a pena. Se você não teve esse privilégio de ganhar uma pessoa para Jesus, olha, você está perdendo tanto. Você está perdendo tanto o privilégio de ver uma pessoa que talvez o inimigo estaria destruindo a vida dela, de ver uma criança, talvez estaria sendo destruída na sua casa, mas você decidiu amar como Deus ama, e através daquela criança vem toda uma restauração dentro daquela família. Talvez não vão te dar a chave da cidade, um certificado especial lá na Câmara Municipal, mas Deus escreveu o seu nome no livro da vida, e Deus olha para você e fala assim: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Eu quero que você feche os seus olhos. Quero chamar aqui o Alessandro. Vai ser tocado um louvor, e eu quero te dar a oportunidade mais uma vez de viver de uma maneira contagiante, de decidir ser uma pessoa contagiante. Não tem um esqueminha, meu querido, não tem uma receita, tem um estilo de vida. Aonde você está, Deus está te chamando para você parar de preocupar com as bobeiras dessa vida, de ficar olhando para as picuinhas, para as coisas desse mundo, e olhar para o Senhor e se compadecer das pessoas que não têm o Senhor Jesus. Quantas pessoas endemoniadas, quantas pessoas atentando contra a própria vida, quantas famílias destruídas, quantas crianças, quantos jovens. Você tem que sentir alguma coisa com respeito a isso. Se você é um cristão, você precisa começar a sentir. Se eu precisar falar isso para você todos os domingos desse ano, eu vou falar. Você tem que começar a sentir alguma coisa pelas pessoas. Você não pode ser indiferente. Você precisa começar a sentir amor, porque Deus é amor.